sejam todos bem-vindos. Esse é o Diálogos Remotos em Saúde. Esse programa ele é apresentado ao vivo no YouTube. Hoje nós vamos falar, o nosso tema é sobre ouvido, nariz e garganta, tudo que você precisa saber. E a convidada de hoje, uma convidada muito especial, a doutora Carla Goulart. Doutora Carla Goulart é otorrinolaringologista, é uma médica formada pela Fundação Universidade Federal de Rio Grande, foi a mesma universidade que eu me formei, especialista em otorrinolaringologia, pelo Hospital Maternidade Santa Casa de Limeira, São Paulo, é especialista pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, ela atua com otorrinolaringologia ambulatorial, otologia clínica, otologia cirúrgica, otoneurologia, e como professora da cadeira de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Unifeb, em Brusque, Santa Catarina. Seja bem-vinda, doutora Carla. Obrigada, doutora Carla. É um prazer imenso estar aqui no teu programa. Ele já é um sucesso e eu realmente estou muito honrada pelo convite. Que bom, que bom. Bem, Carla, eu gostaria que você começasse falando para a gente sobre a área de atuação do otorrinolaringologista. O que faz o otorrinolaringologista? Então, o próprio nome, né, Carla, é até difícil de falar, né? Até os pacientes têm dificuldade de falar, mas a área de atuação da otorrinolaringologia é basicamente o ouvido, o nariz e a garganta. Então, todas as doenças, afecções dessas regiões, é esse profissional que trata. Certo. Bem, Carla, eu sei que você atua com na ponta do otorrino. Eu poderia te convidar para chamar, te chamar aqui para o programa para falar sobre coisas assim de super difíceis, mas o nosso objetivo é que a gente passe para quem estiver nos ouvindo informações que realmente façam diferença na vida de cada um, né? E é muito bom que a gente tenha profissionais especiais e com toda essa experiência para estar passando informações simples, informações importantes, mas de uma forma simples, né? Então a gente podia começar falando do nariz, certo? Pode, claro. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre a respiração bucal, né? A gente sabe que o nariz, o mais saudável, né, é que a respiração ela seja realizada pelo nariz. Mas a gente sabe que tem alguns problemas que fazem com que a pessoa comece a respirar, pelo menos em parte do tempo, pela boca, e isso traz consequências. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Então, a maneira correta, né, Carla, de respirar é pelo nariz. Então, tem muitas pessoas que às vezes começam a fazer a respiração oral e elas nem se dão conta. A gente atende bastante crianças e adultos também, que eles, às vezes, eles não abrem totalmente a boca, eles acham que respiração oral é você ficar com a boca assim, totalmente aberta, e muitas vezes, a maioria das vezes, não é dessa forma. Às vezes a pessoa fica com só um filetinho aberto, sabe? Levemente, aquilo já é uma respiração oral. O nariz, então, ele tem a função, por que é tão importante, né, respirar pelo nariz? Ele tem a função de aquecimento do ar, filtração, umidificação, ele é uma barreira de proteção, né? Então, quando a pessoa começa a respirar pela boca, essas barreiras, todo esse processo já não está mais acontecendo. E aí começam, às vezes, as infecções de repetição, de garganta, a pessoa sente a garganta seca, né? Começa com amidalite, faringite. E existem muitas causas, né, de obstrução nasal. Elas são, às vezes, um pouquinho diferentes em adulto e na criança. Tanto no adulto quanto na criança, a causa mais comum é a rinite alérgica. Então, a rinite ela faz com que o nariz fique um pouquinho inchado
E isso, né, a gente tem duas carninhas no nariz, que são os cornetos nasais. A rinite faz com que ele fique inchadinho, aí quando ele incha, acaba trancando a fossa nasal e a pessoa faz essa respiração oral de suplência, né? Uhum, Então, isso acontece tanto no adulto quanto na criança, né? Em criança, a outra causa que é bem comum é a hipertrofia de adenoide. Adenoide é uma carninha, até eu brinco com os alunos, né, quando eu vou ensinar essa parte. Eu pergunto, adenoide a gente consegue olhar o nariz e ver? Aí eles falam, ah, consegue. Não, a gente não consegue. Porque a adenoide, ela é uma carninha que ela fica bem lá no final do nariz, ela vem da rinofaringe. É bem lá, acabando o nariz mesmo. Então, olhando assim, examinando, a gente não consegue ver. E essa carninha, ela acaba crescendo na região, né, bem de trás e tampa ali a fossa nasal. Então, a criança acaba roncando à noite, respira com a boca aberta, ocorre aquela face que a gente chama de face adenoidiana, que é quando aqui a musculatura perioral ela vai ficando flácida e a criança vai caindo assim, sabe? o rosto vai ficando um pouco mais alongado, né? Tem Alongado, aquele palato em assim, ogiva também, não é? fica, o palato, que é ali o céu da O boca, céu da né? boca. Uhum, Ele vai ficando assim bem profundo. E sabe o que é o problema disso? uhum. O palato, ele fica assim, né? E em cima fica o septo. O septo é essa cartilagem e osso que divide uma fossa nasal da outra. Então, quando a criança começa a respirar com a boca aberta, no crescimento, ela acaba fazendo uma pressão para cima e o septo acaba entortando. Então, Ah, acaba acontecendo, além dessa deformidade toda de face no crescimento, às vezes também dá a questão do desvio de septo. Na criança, né, às vezes já começa a atrapalhar o desvio, mas isso é um adulto que vai ficar com uma respiração bem comprometida, né? Então, no adulto, uma causa muito comum de obstrução nasal é o desvio septal. Ele acaba desviando às vezes para os dois lados, né? Então, quando o ar vai passar ali pelo nariz, chega ali no desvio, daí já também diminui a passagem de ar, né? Então, é super importante, né, Carla, uhum. respirar com a boca fechada, que o ar entre pelo nariz, que faça todas as funções ali né, de proteção mesmo que o nariz tem, né? Existe até a campanha da Sociedade de Otorrino, respire pelo nariz, né? Então é Uhum, importante tanto quanto na criança e no adulto também, né? Às vezes, uhum. assim, a gente atende os pacientes e eles não se dão conta que não respiram. Eles O nariz falam, não, mas eu não tenho problema de nariz, eu respiro bem, porque eles acostumam tanto, compensando. Uhum, vão compensando e acostumam com essa situação que eles não se dão conta que não respiram bem. Então, no adulto, às vezes, o que é o sintoma? Às vezes ele ronca, vai fazer um exercício físico e sente falta de ar, sente cansaço, não consegue subir uma ladeira mais alta. Ah, quando vai dormir, respira com a boca aberta, né? Outros pacientes vêm, ai, a minha garganta está sempre doendo, ah, de noite eu tenho que ficar tomando água, minha garganta está sempre seca. Então, são sintomas que não, né, não é exatamente, ó, meu nariz está trancado. São sintomas um pouquinho diferentes que a gente vai ver, ó, é o teu nariz que não funciona, você respira com a boca aberta, tem uns que às vezes a gente examina, desvio de septo, é corneto aumentado. Daí, quando eu disse, ó, nós vamos tratar, quando eu digo, né, a gente vai tratar o teu nariz para melhorar a tua garganta, eles nem acreditam. Não, mas eu não percebo. Aí, quando eu falo para os pacientes, começa a perceber se você não fica com a boca aberta, daí eles começam com essa consciência. Porque a vida é tão uhum. corrida, né, Carla? A gente vai trabalhando, fazendo as coisas É verdade. e não se dá conta, né? E às vezes não presta atenção em si mesmo, né? Verdade. Bem, mas o que os pais que estão nos assistindo, ou às vezes, é,
mesmo que a própria pessoa não perceba, mas às vezes o cônjuge ou pessoas próximas que percebem isso, que orientação que você dá quando para quem está nos assistindo e está vivendo essa situação? Então, sempre que ou os pais, ou mesmo o cônjuge, ou alguém da família perceber que a criança está com uma respiração difícil, está roncando, respira com a boca aberta, às vezes fica aquelas olheiras Olheira. fundas, sabe? Uhum, Embaixo, assim, dos olhos, né? Realmente é procurar um profissional que trata dessa parte específica, que é o otorrinolaringologista, né? Para uhum, avaliar certo o nariz, as alterações. Às vezes o tratamento a gente faz com medicação, sabe, Carla? A gente usa alguns sprays para desinchar o nariz, e tem alguns casos que a gente não tem melhora e tem o tratamento cirúrgico. Então, às uhum, vezes, uma adenoide aumentada que a gente trata não diminui, não melhora, está causando prejuízo, né, na criança. Sabe o que que acontece também? As crianças que roncam à noite, elas acabam durante o dia ficando agitadas, porque, né, é aquele soninho agitado. Então, às uhum. vezes, o que que acontece? As crianças vão para a escola e elas ficam desatentas, elas ficam sonolentas. Então, muitas vezes a gente Prejuízo opera no desempenho escolar, né, Carla? exatamente, aham, na concentração, tanto que algumas crianças a gente trata, faz cirurgia, os pais relatam já na primeira, segunda semana mudança de comportamento. Nossa, ela parece outra criança, tá mais calma, tá mais tranquila. A professora Uhum. disse que agora ela tá mais atenta, consegue se concentrar. Claro, Carla, que não é a única causa, né? Sim, Mas tem várias uhum. afecções que Sim, também mas causam faz parte do desatenção. diagnóstico diferencial, né? Então, às vezes, é um Exatamente, diagnóstico exatamente. assim que está sendo assim bastante falado, né? Eu sou psiquiatra que eu ouço a hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, Sim, e a importância de você trazer esse tema para que se preste atenção que existem outras causas que podem estar ou contribuindo ou então sendo determinantes dessa dificuldade de prestar atenção, não é? E uma coisa sim, também que a gente não pode esquecer de falar, né? Essa questão da respiração bucal prejudicando a qualidade do sono e trazendo alteração de comportamento no dia seguinte, prejuízos no desempenho escolar, mudança de sim. comportamento, né? Porque quando a gente não dorme bem, né? Se a Não, gente colocar no lugar da criança, uma pessoa, quando a gente não tem uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte a gente tende a ficar um pouco mais irritado, um pouco. claro, Nós não somos os mesmos quando nós não não. dormimos bem. Mas em criança tem uma questão que a gente não pode deixar de falar, que é esse sono, essa perturbação do sono, causando um prejuízo na produção do hormônio do crescimento. Fala um pouquinho pra gente, Carla. Isso, porque o hormônio do crescimento, ele é liberado ali durante o sono, né? Então, quando a criança fica acordando, às vezes até há prejuízo na liberação do hormônio GH, para crescimento mesmo de estatura, né? Então, tem essa questão também que é bem importante ser lembrada, né? Com certeza. Uhum. E no adulto, além do prejuízo também na capacidade de concentração, o aumento, a predisposição de ganho de peso, né? Elevação de pressão, né? Uhum. Então, predispondo aí até podendo contribuir para um processo de obesidade por conta desse prejuízo Sim, crônico na qualidade do sono, né? é. Tem um hormônio, o hormônio glicogênico, que as pessoas que não dormem bem, elas têm mais dificuldade de diminuir o peso, por causa desse Sim. hormônio que é liberado nessas pessoas que acabam não tendo essa qualidade de sono, né? Então, muitas vezes os pacientes que tem ronco, que tem apneia, começam a tratar, né, o manejo adequado, e daí eles conseguem até emagrecer melhor, sabe? Conseguem, né, dar uma melhorada assim na questão do peso também, né?
E o Uhum. controle pressórico, né? Os próprios cardiologistas muitas vezes orientam a importância de você dormir para o controle da hipertensão, né? Então, Uhum. às vezes a gente acha, o que tem a ver o nariz com a minha pressão, com eu Sim, dormir, né? Que eu não consigo perder peso. O ser humano, ele é único, mas é tudo interligado, tudo né, Carla? interligado. Sim, sim. Um É, desequilíbrio numa determinada região pode começar a determinar desequilíbrios em outras regiões, e esse verdade, processo aí a gente tem que. Então, acho que a palavra é essa, né, Carla? Equilíbrio, né? Tá. exatamente. Carla, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, eu aqui com minha rinite. Vou pedir para você falar um pouquinho sobre rinite e sinusite, né? Como que Uhum. normalmente os pacientes se apresentam, quais são os sintomas e o que a gente tem de tratamento e a importância de fazer o tratamento. Sim. Então, a rinite, ela tem 4 sintomas principais, né? Que é a questão da coceira no nariz, os espirros, o nariz escorrendo e o nariz trancado. Então, são esses 4 sintomas. Por que é importante tratar a rinite? Às vezes a pessoa começa com o nariz um pouquinho trancado, aí já começa o nariz a escorrer, e isso já atrapalha na função que o nariz desempenha. Quando o nariz não está funcionando adequadamente, o que acontece? Os vírus, as bactérias, elas acabam penetrando a via aérea e acaba causando infecções de repetição. Em criança é muito Uhum, comum, a gente tem a rinite que não é controlada e acaba fazendo otites de repetição, amidalites, evolui para sinusite, às vezes até a pneumonia. Então, é importante a gente fazer esse controle dessa doença, né? Porque ela é uma doença crônica, né, Carla? Ela vai, a gente é, controla, eu fica que o mais diga, né? frio, acaba voltando. Quem tem alergia a pólen nessa época do ano, daí começa a ter a crise. Mas o importante é, já no início do sintoma, começar o tratamento, porque senão ele vai evoluindo. É muito comum as pessoas virem e falarem: ai, doutora, eu estou sempre gripado, eu passo o ano inteiro gripado. A gente sabe que a gripe, ela não vai ficar 30 dias. Não existe gripe, nem vírus vai ficar o ano inteiro. Então, isso que fica o nariz escorrendo, trancado, o ano inteirinho, não é gripe, não é resfriado. Em cima de uma rinite, você pode fazer, porque acaba diminuindo ali a defesa, né? Mas isso que, eu estou o ano inteiro gripado, isso não é gripe, isso é rinite, né? Então, é importante, assim, fazer os cuidados ambientais, são super importantes, né? Evitar tudo que acumula pó, ácaro, né? Carpete, tapete, cortina, bichinho de pelúcia, o livrinho no quarto que esteja ali com pó. Todos esses cuidados é bom evitar. Quem sabe que tem contato com pelo de animais também, evitar ficar muito perto, né? Uhum, Quem tem alergia a pólen, daí nessa época que é liberado, não ficar também ali muito exposto, né? Então, o que uhum. conseguir do cuidado ambiental Minimizar, né? ajuda bastante. Uhum. Pois é. A, a questão da lavagem do nariz é uma coisa que Uhum. também você consegue fazer para ir removendo ali os alergenos, né? Ajuda também. Com que frequência que se deve fazer lavagem nasal? Eu queria que você falasse quando fazer, com que frequência fazer e como fazer a lavagem nasal, Carla. Então, a lavagem nasal, você pode fazer diariamente, né? Quando tem a presença de secreção, aí é bom aumentar um pouco a frequência, né, Carla? Porque ela serve para remover mesmo a secreção, deixar o nariz um pouquinho mais úmido, né? Então, ali Uhum. em torno, se tivesse, tem que tivesse, precisar fazer 4, 5, 6 vezes ao dia, não tem problema, pode fazer.
tem várias apresentações, né? Que tem um sorinho, que tem o soro fisiológico, que podem ser usados, eles não fazem tanta pressão, né? Mas também está disponível no mercado, e tem várias marcas, né? Rinossoro, Mareses, enfim, tem várias marcas, mas eles são soro fisiológico e eles são um pouquinho mais práticos, né? Que você consegue levar na bolsa para onde você vai, né? E existe Uhum. também a lavagem nasal que a gente faz com o soro. O soro fisiológico ele tem que ser deixado armazenado ali na geladeira, né? Não pode assim você comprar um soro e usar o ano inteiro, sabe? Então, deixa ali no máximo ali 3 a 7 dias, né? E aí depois você tem que descartar. Eu até trouxe aqui, né, para mostrar dois. Essa aqui é a seringa, né? Uma seringa de 20. Sem agulha, Pode né, ser. Carla? Oi? Usar sem agulha, né? Ah, sim. Sem agulha. É, Com certeza. A seringa daí você não põe agulha, né? A seringa só com a pontinha, né? Tá? isso. Aí o que que a Uhum. gente faz? A gente aí enche, né, a seringa de soro, você coloca no nariz, vira um pouquinho pro lado e daí aí faz a Aplica. pressãozinha aí e aperta. Uhum. Mais ou menos A quantos seringa, ml? você pode, então depende muito da adulto 20 ml é tranquilo, né? Dá até para Uhum. fazer com mais. Em criança dá para fazer uns 10, se é uma criança maior até 20, né? Criança menorzinha fazer com um pouco menos, né? Mas o Uhum. importante da seringa também é assim, ó, porque o que pode acontecer às vezes, né? A pessoa fazer a pressão com muita força, às vezes vai para o ouvido na criança, sabe? Então é bom não Entendi. fazer com ela Tem que cuidar da deitada, pressão. sentadinha, inclinadinha para frente, para também sair, né? Então pode ser usada a seringa. O outro, existe esse potinho aqui, né? Que ele tem uma concentração um pouco maior, né? Esse aqui é de 240 ml. E eles têm um sachêzinho que você pode diluir, né? Ele dá. Esse aqui, quando você coloca no nariz, né? Vira ali e aperta, ele vai sair do outro lado, ele joga um volume maior, né? Cada vez que você aperta, ele vai colocar ali em torno de 60 ml. O bom dele é que ele não faz tanta pressão, já é uma coisa mais Uhum. controlada, sabe? Porque a Sim, seringa você tem que controlar a pressão na tua mão, né? Então, às vezes pode acontecer de ir lá para o ouvido, né? Mas sim. a lavagem nasal ela é sempre benéfica, né? É, é, às vezes, né, cara, tem gente que faz, você pode fazer, mas tem alguns pacientes que se faz muitas vezes dá uma trancadinha no nariz. Então tem que ser uma coisa, sempre um equilíbrio, né, Carla? A gente faz, né? Se tem secreção, né? Se não tem, faz menos vezes, né? Então tem que ser uma coisa assim bem dosada, né? Certo. E, Carla, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o uso crônico de vasoconstritores. Então, tem algumas pessoas que têm rinite, né, onde acontece esse processo de inflamação, e para diminuir essa inflamação, começa a fazer um uso por conta própria desses vasoconstritores. E quais as consequências desse uso crônico? A Sim. Ana Cris está perguntando isso também. Ah, certo. Então, esses vasoconstritores, eles não servem para tratamento de rinite, porque a rinite ela é uma doença inflamatória, né? E o vasoconstritor, qual que é a função? É aquelas famosas gotinhas, né? Tem aquele, o pessoal quando começa a usar, eles compram 3, 5, é um na bolsa, é um no carro, é um no trabalho, já ficam assim, até aquela ansiedade, né, Carla? Sim, uma E dependência não até tem psicológica também. uma dependência assim, emocional, enfim, do vasoconstritor. Porque qual é o grande problema desse vasoconstritor? Você pinga a gotinha e na hora é aquele alívio. Ele desincha essas carninhas que a gente tem no nariz, né? Desincha na hora. E dá um Ele alívio, assim, parece um uma remedinho sensação de alívio. milagroso, né? É. Uhum. Só que qual que é o problema dele? Ele tem uma coisa que a gente chama efeito rebote.
Você coloca ele, ele destranca, mas depois ele volta pior do que antes. Então, ele acaba gradativamente aumentando esse corneto nasal, né? Por isso que a pessoa não consegue, dar 2 horas, tem que pingar a tal da gotinha de novo. E o uso crônico dele vai hipertrofiando o corneto, a ponto, às vezes, de não responder mais, sabe? Então vai E piorando o processo a longo prazo, né? exatamente, exatamente. O tratamento da rinite a gente faz com os anti-inflamatórios adequados, né? Anti-inflamatórios esteroides e tal, Uhum. para agir na doença, né, Carla? Não para você aliviar um sintoma que depois acaba causando, a gente chama de rinite medicamentosa. Você acaba Uhum. tendo um problema devido ao uso dessas gotinhas milagrosas, né? Sim. Pois é, a Kelly Morelli está perguntando para a gente se toda sinusite deve ser tratada com antibiótico. Então, existe a sinusite viral e a sinusite bacteriana. A sinusite viral, a princípio, não precisa, né, de antibiótico, ela mesma vai resolver sozinha. Você pode ir usando o soro nasal, os corticoides nasais ali, eles ajudam também a desinchar o nariz, né, na parte sintomática ajuda bastante. Mas a sinusite bacteriana, até a causa mais comum é depois do resfriado. Depois da A viral, pessoa né? ficou resfriada. Aí, o resfriado ali, no quinto dia, ele tem que ir melhorando, sabe? Quando não melhora, é porque já começou a infectar os seios da face e começa com a secreção verde, amarela no nariz, às vezes dá uma pressão assim no seio da face, no Quando maxilar. abaixa, dá aquela sensação de desconforto, né? Isso, isso. Aí tem paciente na sinusite aguda que acaba fazendo febre alta. Então, esses pacientes, o ideal é que comece antibiótico, porque senão fica muito. Não vou te dizer assim, que não vai melhorar sem antibiótico, mas fica muito arrastado e tem paciente que, se não inicia, não melhora e às vezes vira até um processo crônico. Crônico, né? Então, Sim, até o pessoal pergunta. Ai, mas sinusite não tem cura, né? Não, a sinusite tem cura. Ela precisa de um diagnóstico adequado. Se é uma e um sinusite tratamento adequado. aguda, exatamente. Tem paciente que às vezes está com uma sinusite arrastada ali, né? 3 semanas, não está melhorando. É um paciente que vai se beneficiar com o antibiótico, né? Sim, Ah, mesmo a sinusite crônica, né, Carla? A sinusite crônica, né? Quando tem uma obstrução dos seios da face, ela também tem tratamento, né? Se não sim, melhora no clínico, normalmente é o tratamento cirúrgico, né? Você tem que abrir o seio da face, fazer uma boa ventilação e tem tratamento. A pessoa não precisa viver com sinusite, viver com esse sim, desconforto, né? A sinusite, ela é uma causa de tosse crônica, porque fica gotejando lá atrás e sim. acaba o paciente Prejudicando, tendo prejudicando, acorda à noite, né? Até sim, fica tomando água a noite inteira por causa de tosse, né? Toda tosse, ela tem uma causa, né? Ela sim. pode ser superior e pode ser ali da parte pulmonar. Então, Pulmonar. é Uhum, importante que seja identificado, feito o uhum, diagnóstico e o tratamento correto, né? sim. Certo. Eu gostaria que você falasse agora um pouquinho para a gente, Carla, sobre sangramento nasal, tá? O que fazer diante de alguém que está tendo um sangramento pelo nariz, tá? E quando que isso seria algo preocupante, que teria que buscar uma ajuda em hospital? O sangramento nasal, quando está muito frio, quando está quente demais a temperatura, criança, ou mesmo adulto fica mexendo no nariz, acaba fazendo trauma ali na mucosa, pode acontecer de sangrar, né? Então, esses sangramentos de pequena monta, normalmente, eles acontecem na região mais da frente do nariz, ali, na área K, que a gente chama. É uma confluência de artérias, sabe?
Então, é uma região bem comum de sangramento. Como ela fica aqui na frente do nariz, o que você tem que fazer, né? Às vezes a pessoa pergunta, eu boto minha cabeça para trás, eu tenho que pôr para frente. Tem pacientes que deixam sangrar, né? Então, eu sempre converso, né, e oriento. Se você tem um sangramento na sua mão, que é uma coisa que você, né, tá vendo, é acessível, você vai deixar sangrar? Quem que deixa a mão ficar sangrando? Ninguém deixa. Você A vai gente lá, aperta, pega. Exatamente. Vai, comprime. pega um Sim. paninho e comprime, né? O nariz, como ele o acesso não é tão visível, as pessoas acham que pode deixar sangrar, e não é assim. Então, por exemplo, tá sangrando a minha narina direita. Você tem que pegar a lateral e apertar contra o septo. Pode colocar um gelinho, né? E fica segurando. Segura ali 5, 10 minutos, o sangramento, se é dessa região, que é a mais comum, ele já passa, né? Uhum. Existe também uns sangramentos de quantidade maior e que não param só com esse tipo de conduta, né, Carla? Às vezes o paciente está com pico hipertensivo, pode começar a sangrar o nariz. O paciente fez uma cirurgia nasal, começou a sangrar o nariz. É da região mais posterior. Só que isso aqui, não, às vezes, não vai adiantar. Sim. Tem que ir para o Uhum. hospital, né? Então, se você faz essa manobra em casa e não melhora, tem que ir para o hospital porque é uma emergência, né? O Sim. sangramento nasal, a pessoa pode morrer, né? Então, Sim. realmente, precisa atendimento, né? Tem que fazer essa busca, essa ajuda, né? Porque Uhum. realmente é uma coisa que pode, né, comprometer a própria vida do paciente, né? Certo. É, e para a gente fechar essa parte de nariz, eu queria que tu falasse sobre as situações onde a criança coloca algum corpo estranho, algum grão de feijão, enfim, uma bolinha no nariz. O que que os pais devem fazer? É algo que dá para esperar? Tem que levar imediatamente ao hospital para um atendimento? Uhum. Então, o corpo estranho de nariz, ele é uma emergência. Então, que é o problema do corpo estranho de nariz? Ele pode, principalmente assim, uma bolinha, um grãozinho de milho, pipoca, ele pode ir para a via aérea, pode descer lá na garganta e para o pulmão, né? E fazer uma obstrução ali, né? Então, Sim. quando a criança colocou alguma coisa no nariz, tem que ser feito o atendimento o quanto antes Sim. possível, E né? nunca tirar em Às vezes, casa, né, Carla? não, Os, o- nunca fazer a tentativa de tirar, porque é muito frequente, né? exatamente. Vocês É, receberem situações que foi feita alguma tentativa anterior e acaba que aumenta o risco de aspiração, né, do corpo exatamente. Às vezes estranho, né? a pessoa tenta tirar em casa e acaba empurrando. Aí Sim, vai mais para trás ainda, né, Carla? Daí você pode estar piorando mesmo a sim, situação, aumentando o né? risco, né? Exatamente. Certo. Então, tem que procurar o quanto antes, não dá para deixar para o outro dia, entendeu? Sim, sim. É uma emergência. Certo. Vamos falar um pouquinho de ouvido, Carla. Vamos lá. Vamos passar para o ouvido, então, finalizamos nariz e vamos passar para o ouvido. Então, a gente podia começar falando sobre os riscos da exposição a ruídos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da exposição crônica a ruídos, mesmo com uma intensidade menor, e a exposição aguda em festas, baladas, enfim, essas situações em que a pessoa tem uma exposição mais curta, mas com volume, vamos falar assim, mais alto. Sim. Quais os prejuízos que isso pode trazer? Uhum. Então, existe uma doença que é a perda auditiva induzida por ruído. Esse tipo de perda, as pessoas que têm a predisposição,
elas começam com a exposição acima ali de 85 decibéis, exposição crônica ao ruído, e elas começam a fazer perda de audição. Sempre que a pessoa vai se expondo, isso vai piorando cada vez mais, né? Se a pessoa para de se expor ao ruído, a progressão ela também para, sabe? Uhum. Então, O dano que causou já não reverte mais, mas pelo não, menos aquele processo de prejuízo ele não se mantém no contínuo, né? isso. Isso. Porque é uma perda que é o ruído que promove, né? Uhum. Então, se você parou a exposição, Não sua vai vida piorar. não vai piorar. Até Uhum. muitos pacientes, eles iniciam não é nem com a perda, eles iniciam com zumbido. Então esse é o Começa sinal de alerta. isso, um sinal de alerta. Às vezes o zumbido antecede alguns anos a perda. Então, começa um ruidinho, um zumbido, e aí depois que vai evoluir para a perda. Tanto que muitos pacientes, eles têm o barulho quando estão na fábrica, quando estão trabalhando em lugar com som alto, e quando eles saem de férias, o barulho para porque é essa exposição ao ruído. Tanto que a gente orienta quem trabalha em locais com barulho muito alto tem que usar o protetor. E o protetor auricular, ele tem que abafar o som. Você não pode colocar, então depende muito, isso é o médico do trabalho também que orienta. Dependendo do local, ele vai precisar de um tipo de protetor. Às vezes tem que usar aquele interno, que já abafa o som, tá legal. Às vezes ele tem que usar aquele que é uma concha, né? Uhum. Tem locais que é tão alta, é tanta intensidade, que às vezes ele tem que usar os dois. Então, a importância de você também usar o protetor adequado conforme o ambiente que você trabalha. E o que tu falasse ali da exposição quando a gente vai em festa, dá aquele. Até pode fazer um trauma acústico quando é um som muito alto, pode também fazer uma perda. Normalmente vai, até às vezes as pessoas vão. E festa, daí volta em casa, tá aquele barulho, O né? zumbido. Uhum. O zumbido dentro do ouvido, parou a exposição, não chegou a fazer perda, mas com certeza, se o barulho é muito intenso, até pode, com certeza dá, né? Sim. Sim, certo. Em relação à limpeza diária do ouvido, Carla, como fazer a limpeza do ouvido? Então, a gente sempre fala, né? Ah, onde o teu dedo alcançar, ou o cotovelo, né? Então, assim, colocar coisas dentro do ouvido, cotonete, grampo, isso acaba empurrando a cera lá para dentro. Então, a orientação é assim, ó, no banho, lavou a tua orelha, que caiu água, depois você seca ali onde você A alcança toalha. o dedo ali com a toalha. Porque senão, o que, que acontece com a cera? Ela não é produzida lá dentro do ouvido, ela é produzida no terço externo, a parte mais de fora. Então, é nessa região que ela é produzida. E o próprio ouvido também tem um mecanismo de autolimpeza. Quando você acaba botando esses instrumentos, você empurra a cera lá para dentro. E aí é cada vez mais difícil para o ouvido se limpar sozinho. Então, o ideal é assim, ó, vai no banho, seca e pronto, tá? Uhum, certo. E as situações onde existe esse acúmulo de cera, né, seja por essa tentativa de limpar com cotonete, com objetos, e acaba essa cera indo mais para dentro e depois endurecendo o cerúmen, né? Como que deve ser feita essa remoção do cerúmen? Quem que é o profissional? A pessoa deve procurar para fazer essa retirada? E o que sente a pessoa que tem essa rolha de cera, essa cera endurecida lá dentro? Uhum. Então, o paciente, quando ele está com acúmulo de cera, ele pode sentir o ouvido tampado. Tem pacientes que às vezes sentem dor, porque ela acaba fazendo uma pressão, então pode sentir também. Tem paciente que sente zumbido, tá? Então, são esses sintomas basicamente.
quando a pessoa está sentindo essas coisas, tem que procurar, de preferência, um otorrino para estar limpando. Porque a cera, ela tem várias formas de ser limpado, né? Eu até separei aqui os instrumentos que a gente usa. Pode ser usado a seringa para fazer uma lavagem de ouvido, a gente coloca uma ponteira, né? Coloca ali sorinha, aguinha morninha e coloca no ouvido, né? Mas também não, nem sempre sai com a lavagem, às vezes a gente tem que fazer uso de outro instrumental. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é uma cureta. Essa cureta a gente usa para vir trazendo a cerinha lá de dentro. Se a cera é muito dura, às vezes a gente vem, ela já sai inteira, nem precisa lavar. E existe também essa ponteirinha aqui, ó. Isso aqui é uma ponteira de aspirador. Isso aqui é conectado numa mangueira ali de aspiração. E aí a gente coloca no ouvido, né? Quando a cera está mais molinha, consegue também estar tirando o cerumen dessa forma. Eu queria já deixar Certo. um alerta que a gente tem atendido com recorrência. Tem pacientes que têm usado um instrumental chama cone chinês. É uma cera que coloca o fogo na ponta, enfim. Por que eu quero dar esse alerta? Muitas vezes vai colocar aquele fogo, isso transmite, tem pacientes que estão fazendo queimadura, às vezes, no conduto. E, né, em casos mais graves, às vezes essa própria cera que amolece pinga lá dentro e pode fazer até perfuração da membrana, tá? Já tive alguns Tímpano. pacientes do tímpano. Então, assim, bastante cuidado com o ouvido, né? Ele é delicado, estruturas nobres, né, Carla? É audição, então a gente tem que Sim, realmente fazer e manejar ele da maneira correta, né? sim. Fugir O de profissional amadorismos, correto né? também. Isso, tá certo. É, o que que você vê assim de mais frequente em urgências nessa parte da otorrino ligada ao ouvido, Carla? O que que as pessoas precisam saber que se acontecer isso, você tem que procurar imediatamente um auxílio médico? Aham. Então, existe a surdez súbita, que ela é uma emergência nessa parte de ouvido. Então, por exemplo, a pessoa está em casa e acordei com o meu ouvido, né, com a audição diminuída. Uma Você coisa tem que súbita, não é uma perda uma surdez progressiva. Isso é uma emergência. e uma emergência, porque às vezes pode ter alguns vírus que fazem essa alteração dentro do ouvido, e o quanto antes a gente iniciar o tratamento, a gente consegue recuperar muitas vezes a audição. Só que o tratamento ele tem que ser feito logo no início do sintoma, porque se você vai deixando mais tarde, ele vai fazendo lesão ali dentro do ouvido e depois você não consegue mais recuperar e a perda de audição ela fica, E aí o né? dano é irreversível. Irreversível, sim. Não é que é Uhum, irreversível, mas aí você vai ter que lançar mão de instrumentais, por exemplo, aparelho auditivo, se ainda tiver é, perda, tiver um sim, pouco de audição, para você conseguir aumentar o ganho ali da audição desse lado que foi perdido. sim. Uhum, certo. E essa questão de corpo estranho e ouvido, Carla? Então, Também a mesma situação do nariz, né? Normalmente uhum. criança que vai ali e coloca um grão de feijão, uma bolinha dentro do ouvido. O corpo estranho de ouvido tem que ser tirado, porque ali fica fazendo, às vezes, um processo inflamatório, dá dor. E você até pode, né? Claro, quanto antes você tirar, melhor. Ele não tem igual o corpo estranho de nariz, não vou ter aspiração, né? Mas se você deixa ali, o que é importante, assim, sobre o corpo estranho de ouvido entrou uma coisa no meu ouvido. Não fica tentando tirar, porque nessa tentativa é igual ali a tentativa da remoção de cera. Você vai cada vez empurrar mais lá para dentro. Se você não tem o instrumental correto, a forma correta de fazer, às vezes
acaba fazendo perfuração também, né? Além de lesão ali dentro. Então, assim, tem um corpo de ouvido, procura atendimento. A única coisa que é até bom deixar uma dica, por exemplo, entrou um bicho no meu ouvido, Uma uh, formiga, um mosquito. mosquito e tal, aí está vivo lá dentro, principalmente esses, né, que começam, a pessoa fica até. Ali você Sim, pode colocar até um pouco de azeite dentro, mas temperatura normal, temperatura né? ambiente, né? Isso, para ele parar de se movimentar, né? Até você conseguir ajuda ali para estar removendo. Mas o Certo, ideal é sempre estar removendo com um profissional habilitado mesmo. certo. E uma outra urgência que a gente não pode deixar de falar, a questão da paralisia facial, Carla. Você podia falar um pouquinho para a gente como que isso se apresenta, a importância de buscar o tratamento? Sim. Então, a paralisia facial, a gente tem um nervo que ele passa dentro né, das partes do trajeto dele é dentro do ouvido. Então, quando o paciente vê que começa, que é a função dele, né? O nervo facial, ele faz a elevação aqui da testa, né? O fechamento dos olhos, Dos da olhos. metade, e aqui o sorriso, né? Então, quando o paciente vê que essa parte aqui não consegue mais fechar a pálpebra, não consegue elevar, ele pode estar tendo uma paralisia facial. O quanto antes também, existe uma paralisia facial, que é a paralisia de Bell. A gente não sabe o motivo, provavelmente um vírus, né? Que vai ali e acomete o nervo facial. Quanto antes você buscar atendimento para o tratamento, você também consegue recuperar mais rápido e melhora a função Melhora do bastante o nervo. prognóstico, né? Melhora muito o prognóstico. Uhum. Certo. É, Bem, agora a gente podia passar para a garganta, pode ser? Opa, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Aproveitar minha rouquidão aqui. Vamos começar falando então do uso adequado da voz. Quais os cuidados que a gente deve ter com o uso da voz e as pessoas que são profissionais que usam muito a voz, como que podem cuidar da sua voz? Então, os profissionais que usam bastante a voz, como apresentadora de programa, professor, Hum, locutor, assistente de telemarketing, né? O sim. importante ali da voz é você não fazer muito esforço com a voz. Você tem que falar no seu tom normal, né? Não ficar assim, nem falar muito alto, gritando, e nem o cochicho, porque isso faz tensão ali na prega vocal. Evitar fazer assim, ó, ficar pigarreando, isso Hum, também faz ali uma tensão prejudica. na prega vocal. Sim, E tomar bastante água, né, Carla? Tomar água, hidratando, né? A maçã, ela é astringente, ela ajuda também nessa questão vocal, né? uhum, E até assim, a gente tem atendido bastante professor, né? Que as salas de aula, eu acho que as crianças estão muito agitadas, então eles andam falando usam muito sempre a voz alto. com um tom mais alto, né? Então, se você vai falar num ambiente assim que exige que o seu tom seja mais alto, o ideal é usar microfone, Sim, né? Então, seriam esses assim os cuidados, né? E realmente procurar não forçar, porque é um instrumento de trabalho, né? Então você tem sim, que cuidar, porque senão daqui a pouco começa a ficar difícil, né? Trabalhar. certo. E os riscos do tabagismo para a garganta, para as cordas vocais, que prejuízos esse hábito do tabagismo pode trazer de danos para essa região? Então, o cigarro ele não é bom para nada, né? Mas É, para a questão ali, claro, ele vai causar uma irritação, a pessoa começa às vezes a pigarrear mais, né? E mas o maior assim acometimento que a gente tem na questão do cigarro, ele aumenta muito o risco de câncer de laringe. Então, né?
é uma orientação quando o paciente começa a ficar com a voz rouca, que não melhora mais, ele tem que procurar atendimento, principalmente se ele é tabagista, porque ele pode estar desenvolvendo um câncer de laringe. Então, o tabagismo ele tem essa questão de ser carcinogênico, ele acaba desencadeando a maior incidência de tumores. Então, e para a laringe, é muito difícil você ter um paciente, claro que acontece, um paciente com câncer de laringe, de garganta ali, que não fume. A maioria, você já sabe que o paciente, ele fuma e quando ele faz o uso de bebida alcoólica associado, aumenta mais ainda o risco ali dessas Sim, mutações e de causar o câncer. certo. Mas o tabagismo ele também pode trazer como uma consequência uma alteração crônica de voz, não é? Sim, sim, existe uma alteração na prega vocal. A gente tem um espaço dentro da prega vocal, chama o espaço de Rank. E às vezes o uso crônico ali do tabagismo, ele começa a acumular dentro da prega vocal, ele é tipo uma substância gelatinosa e a prega vocal ela começa a ficar inchada, edemaciada pela presença desse edema. Ele é conhecido como edema de Rank. Então, as pessoas, né, as pessoas começam a ficar com a voz meio grossa, mulher fica com a voz mais masculinizada. Então, o tabagismo, o uso crônico, ele também pode causar esse tipo de alteração ali da prega vocal. Certo. É, bem, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Carla, agora sobre a questão de uma urgência nessa região, que seria situações onde a pessoa se engasga, né? Então, é uma situação de uma emergência em que quase 100% das vezes a pessoa não está no hospital, tá? Então, eu acho que essa é uma informação bastante pertinente que nós estejamos passando e enfatizando aqui, porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento da técnica adequada, né, para que seja feito mais próximo, né, do ideal, cada um que está assistindo pode colaborar para, como agente para salvar vidas, né? Então, eu queria que tu apresentasse, né, falasse só um pouquinho da técnica e depois a gente vai apresentar um vídeo, tá? A Carla selecionou um vídeo em um canal do YouTube chamado Enfermagem Digital e a equipe da TV entrou em contato com o proprietário do canal, o senhor Allan Kardec. Ele é enfermeiro, professor de faculdade, e ele gentilmente autorizou que a gente apresentasse esse vídeo hoje. É um vídeo que está muito bem feito, a gente queria parabenizá-lo, então nós vamos apresentar dois vídeos que ele publicou nesse canal. O primeiro é para desobstrução em adultos e o outro em crianças. É a Uhum. manobra de Highland. Isso. Isso, Então, né? a manobra de Heimlich, ela salva vidas, Carla. Então, é importante que todo mundo saiba fazer. Então, ela é um pouquinho diferente no adulto e na criança. Então, no adulto, você vai vir por trás e fazer aqui no final aqui do apêndice tifoide ali, fazer uma pressão, porque o importante é que você faça uma pressão aqui intra-abdominal para você conseguir colocar o corpo estranho que a Expelir. pessoa Uhum. engoliu e que ela possa expelir. Então, o paciente está comendo uma carne, está comendo uma fruta com um pedaço um pouco maior. A gente fala que é quando vai para o lugar errado, né? Em vez dela Sim, ir lá para o pro esôfago e fazer a esôfago. digestão, ela acaba indo ali para a entrada da via aérea. Ela fica ali presa e a Uhum. pessoa, né? Às vezes ela não consegue nem falar o que ela tá sentindo, Sim, ela né? não consegue nem pedir ajuda, né? A gente até podia explicar um pouquinho, que são dois tubos, né, Carla? Então, aqui o da frente é a passagem do ar, que é a Isso. traqueia,
e atrás ali o esôfago. E no Sim, processo normal, quando a gente engole, o alimento ele deve ir para o esôfago para ele poder ir até o estômago. Mas em algumas sim. situações pode acontecer do alimento ir para a entrada do ar, é para o cano que vai levar o ar para o pulmão. E é disso que a gente está falando. Então, na hora que isso obstrui, a pessoa não consegue falar que não está Hum. conseguindo respirar. Então, quem não tem esse conhecimento e não aprendeu e não assistiu aqui o nosso programa, não assistiu o vídeo do nosso amigo, talvez demore para Para se perceber, dar e conta. cada segundo é importante, porque está se tratando de respiração, não é? Exatamente. Então, E na criança é um pouquinho diferente, né, Carla? Quando é um sim, bebezinho, tem que botar ele viradinho. Esse vídeo tá muito legal bem mesmo, didático, né? né? É bem didático, agora vocês Pois vão é. conseguir ver, né? Coloca a Aham, criança viradinha e faz a pressão ali nas costas, né? Então, certo. tem essa diferença. Uhum. Bacana. Depois a gente vai colocar nos comentários ali o link dos dois vídeos para que, se vocês quiserem assistir novamente, vocês possam rever e repassar até para outras pessoas da volta que vocês conhecem, tá? Então vamos apresentar o primeiro vídeo. Você conhece a manobra de Heinrich? A manobra de Heinrich é o melhor método para desobstrução das vias aéreas superiores causados por corpo estranho. Essa manobra foi descrita pela primeira vez pelo médico americano Henry Heinrich no ano de 1974. A técnica usa as mãos para fazer pressão sobre o final do músculo diafragma, o que leva à compressão dos pulmões, à indução de tosse artificial e consequente saída do objeto da traqueia da vítima. Para a realização da manobra, deve-se posicionar atrás da vítima, enlace a vítima com os braços ao redor do abdômen, caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a região epigástrica, conhecida popularmente por boca do estômago. A outra mão comprime a primeira e ao mesmo tempo empurra para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima, como uma letra J, até que a vítima elimine o corpo estranho. A manobra de Heinrich não se aplica da mesma maneira para as grávidas e crianças de colo, mas este será um tema para o nosso próximo vídeo. Certo. Excelente, né? Muito legal, Ah, né? pois é. E agora eu queria que fosse apresentado o segundo vídeo, que é a manobra para criança, para bebê. A manobra de Heinrich em crianças é diferente da técnica do adulto. Para realizar a manobra em bebês, deve seguir as seguintes orientações. Coloque o bebê de bruços, deitado sobre o antebraço. O antebraço pode estar apoiado em sua perna ou outra superfície firme. A cabeça do bebê deve estar mais baixa que o corpo. Com a mesma mão, use os dedos médio e indicador para manter a boca aberta do bebê. Com a outra mão, dê 5 tapinhas em suas costas entre os ombros. E em seguida, vire o bebê para você, deitado no mesmo apoio, e faça compressões com o dedo médio e indicador no meio do peito, entre os mamilos. Os dedos devem afundar aproximadamente 4 centímetros no peito do bebê. Deve-se realizar 5 compressões. Caso o bebê chore ou apresente tosse, significa que se engasgou. Caso contrário, repita o procedimento. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
excelente, né? Bem, agora para a gente finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Carla, sobre voz rouca, súbita e persistente. A gente acabou falando um pouquinho da questão ali do cigarro, mas vamos puxar Uhum, novamente isso para ficar claro que eu acho que é uma coisa importante, né? uhum. Então, aquela voz rouca que é súbita, o paciente está resfriado, está com um processo inflamatório, ela vai ser tratada e daí ela já vai melhorar, né, Carla? Uhum, Mas aqueles pacientes que começam com a voz rouca e permanecem, eles devem procurar atendimento. Tem muitas alterações da prega vocal que elas podem dar essa voz rouca persistente. Então, existem, por exemplo, nódulos vocais, é muito comum em professor, em criança que grita bastante, acontece, é muito comum a formação de fenda e outras alterações estruturais mínimas, um cisto, um granuloma. Então, são várias alterações que podem acontecer que dão essa voz rouca persistente. Então, o importante é fazer atendimento. Existe um exame que chama-se videolaringoscopia, com estroboscopia, que a gente consegue ver o movimento lento da prega vocal, avaliar a movimentação adequada, o fechamento adequado da prega vocal. Então, o importante é realmente, se a voz ficou rouca e não está melhorando, procurar atendimento e avaliação. perfeito, perfeito. Bem, Carla, você queria fazer alguma consideração final antes da gente encerrar? Então, eu até estou vendo aqui que tem bastante gente conhecida aí que entrou, né? Queria agradecer aí Sim. a presença de pessoal da minha família, os amigos, né? Os pacientes, né? Não vou começar a listar porque tem bastante gente. Então, assim, obrigada pela presença, por estarem aqui nessa horinha com a gente e te agradecer, né, Carla, pelo convite. Eu realmente adorei estar aqui contigo nessa Que manhã bom, e te desejar muito sucesso. tá certo. E Carla, eu gostaria também de te agradecer, tá? Tu é uma profissional que eu admiro muito, tá? Que eu trabalhei perto e eu sei o quanto tu é sério, quanto tu é dedicada, estudiosa, né? O cuidado que tu cuida dos teus pacientes, sabe? E eu admiro muito essa tua postura, tá? Agradecer também, agradecer por você estar aqui dedicando o teu tempo, dividindo esse conhecimento, sabe, com tanto cuidado, com a gente, né, tu montou tudo isso com muito cuidado. Eu queria agradecer esse tempo dedicado por isso e agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir. E esperamos que cada minuto que vocês dedicaram aqui para estar com a gente seja útil e colabore para uma melhora na qualidade de vida de vocês e das pessoas que estão na volta de vocês, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.